Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre as lutas. Na aula passada eu falei com vocês sobre a capoeira, mas nós não conseguimos concluir o assunto e hoje nós iremos finalizar essa mesma aula de capoeira, capoeira parte 2. Então, o que seria o conceito de capoeira? A capoeira é uma representação cultural que mistura esporte, luta, dança, cultura popular, música e brincadeira. Caracteriza-se por movimentos ágeis e complexos, onde são utilizados os pés, as mãos e elementos ginásticos acrobáticos. Diferencia-se das outras lutas por ser acompanhada de música. Nesse conceito eu mostrei e falei para vocês que a ginástica, que a capoeira, além de luta, ela é dança, ela é jogo, ela é esporte, ela pode ser ginástica. Então são praticamente todas as unidades temáticas da educação física. É uma manifestação cultural brasileira, a capoeira. Então, e ela tem raízes africanas. A história da capoeira começa no século XVI, na época em que o Brasil era colônia de Portugal. A mão de obra escrava africana foi muito utilizada no Brasil, principalmente nos engenhos das fazendas produtoras de açúcar, no Nordeste brasileiro. Muitos destes escravos vinham da região de Angola, também colônia portuguesa. Os angolanos na África faziam muitas danças ao som da música. Então, a capoeira, que é uma luta, ela surge no século XVI aqui no Brasil, mas não foi criada por brasileiros, foi criada por negros africanos que vieram para cá sendo escravizados. E tem a dança, por quê? Porque os negros utilizavam a dança para mascarar, para camuflar a sua prática. Então, eles estavam lá sendo escravizados, estavam presos. Então, eles treinavam a capoeira e quando aparecia os fazendeiros, os capitães dos matos, que eram quem era responsável ali por mantê-los aprisionados, eles simulavam uma dança. Por isso é uma arte marcial, é uma luta que ela acontece ao som da música. Porém, eles estavam treinando capoeira, treinando alguns golpes da luta, da arte marcial que é a capoeira. Vou chegar no finalzinho da nossa aula, eu vou mostrar alguns movimentos que são realizados de vários que existem. Então, a capoeira, a arte marcial, ela surge como uma forma de ela tem o som da música como uma forma de mascarar ali a sua prática, que era uma arte marcial que os negros utilizavam para, quando eles conseguissem fugir, eles se defenderem dos capitães do mato, que iam ali para capturá-los. História ligada à escravidão. Ao chegarem ao Brasil, os africanos perceberam a necessidade de desenvolver formas de proteção contra a violência e repressão dos colonizadores brasileiros. Eram constantemente alvos de práticas violentas e castigos dos senhores de engenho. Quando fugiam das fazendas, eram perseguidos pelos capitães do mato, que tinham uma maneira de captura muito violenta. Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Quando eles fugiam, o que acontecia? Para se defender, eles utilizavam os golpes das capoeiras que eles treinavam nas próprias senzalas, mas que por hora era mascarado como uma dança. Proibição da capoeira. Eu mostrei até isso aqui para vocês já. Ó. Decreto número 847, de 11 de outubro de 1890, capítulo 13, dos vadios e capoeira. O que dizia o artigo 402? Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecida pela denominação capoeiragem. Andar em carreiras com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordens, ameaçando pessoas certas
ou incerta, ou incutindo o temor de algum mal. Aí existiam as sanções, ó. Prisão de 2 a 6 meses, se encontrasse alguém praticando a capoeiragem. Se fosse reincidente, essa pena que era de 2 a 6 meses passaria a ser de 1 a 3 anos. Tem a pena aumentada. E pena em dobro, mesmo se não for reincidente, no caso, se o indivíduo for o cabeça ou ele fosse Malta. Malta eu mostrei na aula passada que eram pessoas que eram cabeças ali desses movimentos que aconteciam. Em 1930, o que acontece? Depois de longos anos, de 1890 a 1930, 40 anos, Getúlio Vargas libera a capoeira. Libera a capoeira. Ele conhece Mestre Bimba, conhecendo o Mestre Bimba, ele acaba aqui liberando a capoeira. Eu falei para vocês que existem 3 tipos de capoeira. No nosso histórico, eu falei que muitos negros vieram escravizados de onde? De qual país africano? De Angola. Então, existe a capoeira de Angola, existe a capoeira regional, que essa foi criada por esse Mestre Bimba, que eu acabei de falar para vocês, e existe a capoeira contemporânea. Quais são as características principais dessas capoeiras? Na capoeira de Angola, o estilo mais antigo, criado na época da escravidão, é a capoeira Angola. As principais características desse estilo são ritmo musical lento, golpes jogados mais baixo próximo ao solo, e muita malícia. Então, capoeira de Angola é a capoeira mais antiga. É aqui os negros criaram aqui no Brasil. As primeirinhas, os negros, quais negros? Os angolanos. Por isso recebe esse nome de capoeira de Angola. Nós temos a capoeira regional, criado por Mestre Bimba, caracteriza-se pela mistura da malícia da capoeira de Angola com o jogo rápido de movimentos ao som do berimbau. Os golpes são rápidos e secos, sendo que acrobacias não são utilizadas. Porém, a capoeira regional, que é a capoeira do Mestre Bimba, já é uma capoeira mais ágil, já é uma capoeira mais veloz. O ritmo do berimbau tocado já é mais rápido. Quem dita o ritmo da roda é quem está ali com o instrumento. Então eles vão tocando o berimbau ali, tem um ritmo bem mais acelerado. Os movimentos não acontecem mais já muito próximo ao solo. Já acontece de os capoeiristas mais em pé, com movimentos mais ágeis, mais rápidos. E por último, aqui nós temos a capoeira contemporânea. Essa une um pouco dos 2 primeiros estilos. Este último estilo de capoeira é o mais praticado na atualidade. Porém, é importante ressaltar que a capoeira é uma só. A capoeira de Angola, considerada a mãe dos 12 estilos, é a mais próxima da capoeira jogada pelos escravos africanos. A capoeira contemporânea, ela traz consigo características das 2 capoeiras, tanto da capoeira regional quanto da capoeira de Angola. É uma mescla das 2. Características da capoeira. Ó. Acompanhamento de música, como eu falei para vocês no início da aula. A capoeira é uma arte marcial, talvez a única, não vou dizer aqui certamente, porque talvez exista e não seja do meu conhecimento, mas é uma das poucas ou a única arte marcial que acontece ao som de uma música. É tocado um berimbau, tem o canto, tem o pandeiro, tem o agogô, tem o reco-reco. São instrumentos que são utilizados na capoeira. O que mais? O gogó, a fala dos capoeiristas que estão ali fazendo a roda. Eles vão cantando o tempo todo e batendo palmas ao ritmo lá do berimbau. Formação em roda, roda de capoeira, está aqui na imagem, ó. Existe uma roda de capoeira, é feita uma roda e 2 capoeiristas ficam ali ao centro. Quando um capoeirista quer participar da roda, ele bate, o outro sai, eles ficam ali trocando o tempo todo. Os capoeiristas vão participando ali deste movimento, desse momento. Graduação dos capoeiristas, feitas por cordas de cores diferentes atadas na cintura.
Então, existe uma ordem de graduação também, assim como acontece no judô, as faixas, no jiu-jitsu também, karatê, todos utilizam faixas. No, na capoeira, eles utilizam uma espécie de corda. Eles amarram nas suas calças também. E também, galera, existe aqui, como a capoeira é uma arte marcial, existe a questão da hierarquização. Existe a questão do respeito. Todos aqueles valores filosóficos que são trazidos nas artes marciais, a capoeira também é uma arte marcial. Então tem todos esses valores também aqui dentro da capoeira, tá? Aí os instrumentos, ó. O principal instrumento da capoeira é o berimbau, feito com uma haste de madeira. Essa primeira imagem aqui, ó. Um arame e uma cabaça. Além do berimbau, os instrumentos comuns da capoeira são o pandeiro, o atabaque, o reco-reco e o agogô. Tá aqui um atabaque, ó. Aí tem mais o reco-reco e o agogô. O agogô é aqueles ferrinhos onde eles ficam batendo assim. Tem dois, eles ficam batendo. Esses são os instrumentos da capoeira. A vestimenta. As roupas utilizadas na capoeira variam muito conforme o grupo ou estilo de capoeira, mas pode-se dizer que grande parte dos capoeiristas utilizam calças e camisetas. Alguns grupos privilegiam a cor branca durante as rodas. Fundamentos. Respeitar o mestre e agir com disciplina são os fundamentos das artes marciais praticamente aqui, ó. Obedecer ao comando do berimbau durante a prática, estar sempre vigilante e manter a calma em toda e qualquer situação, não perder os movimentos do parceiro de vista, zelar pela segurança de todos os colegas participantes, jamais utilizar os conhecimentos adquiridos com a prática para integrar brigas de rua. Já trouxe uma diferença para vocês entre arte marcial, luta e briga. Mas vamos reforçar. Arte marcial é tu aprender determinada técnica de alguma luta e tu ter os valores filosóficos incutidos nessa tua aprendizagem. É tu ter um autoconhecimento, tu ter um autocontrole, tu respeitar, tu não utilizar as técnicas que tu aprendeu para brigar em rua. Tem todos os valores filosóficos. A luta é o quê? A luta é o combate em si, é o processo de esportivização que essas artes marciais sofreram na atualidade. E briga não tem nada a ver com esses dois que eu falei ainda há pouco. Briga é um desentendimento, é sentimento de ódio, é aversão ali a outra pessoa, é querer machucar, agredir. Não tem nada a ver com arte marcial. Alguns golpes e movimento. O movimento base da capoeira é a ginga, e a partir dela são desferidos os outros golpes. Há uma infinidade de golpes, e eles podem variar conforme o grupo de capoeira, mas alguns exemplos de golpes comuns são, tá bem aqui a ginga para vocês, ó. O indivíduo gingando é a forma básica de iniciar uma luta. Eles ficam gingando, não posso fazer aqui para vocês, senão eu saio do enquadramento. Mas é a forma que ele se movimenta, se preparando para defender-se ou atacar o oponente. A armada caracteriza um chute circular elevado realizado após um giro. Tá aqui, ó, uma armada acontecendo. Desvio de frente. Movimento de defesa usado para evitar golpes em que o capoeirista se abaixa com as mãos protegendo o rosto, sempre protegendo o rosto. Tá ali a imagem. Bênção, chute que empurra o adversário, não se golpeia apenas, o empurra com a sola do pé. Não é um chute, é um empurrão que que o indivíduo dá com a sola do pé no seu oponente. Tá aqui a imagem. Martelo, nomeia um chute proferido com o intuito de acertar a cabeça do parceiro. Está aqui o martelo, a primeira fase, preparando, ele está aqui na ginga, preparou, começou, deu chute. Esse aqui é o martelo. Nós temos a negativa, refere-se a uma descida com o apoio das mãos no solo, usada para se desviar de um golpe, é uma ação defensiva. Percebam que ele está apoiando a mão aqui no solo. A outra está protegendo quem? O rosto dele, protegendo o rosto. Nós temos o AU, popularmente conhecido como estrela,
O movimento da ginástica acontece muito na ginástica aí, aquela estrelinha. Esse movimento é usado para esquivar do adversário ou enganá-lo para uma aplicação de um movimento de ataque. Capoeira tem muito isso. Jogar, fazer de conta. Capoeira é jogo. A capoeira em si não é um confronto, nem tem vencedores ou vencido. O jogo entendido por alguns como dança ou arte, luta, é um diálogo entre dois indivíduos e a partir daí vê-se o jogo como um jogo da vida, onde as pessoas trocam seu axé, fluido vital. Não é uma coreografia, é uma sequência de perguntas e respostas o tempo todo. Então, capoeira é jogo, porque existe essa questão do fazer de conta, de simular uma luta, uma comunicação que existe ali entre os dois oponentes. Tanto que quando eu falei no fundamento, eu disse que não podemos desviar o olhar do oponente, estar sempre atento para que aconteça essa fluidez desses movimentos que são ali realizados. Então, capoeira também é jogo. Além de arte marcial, é jogo. Além de dança, é jogo. Então eu trouxe aqui as unidades temáticas da educação física. Isso aqui é bem interessante. São as 6 unidades temáticas da educação física na atualidade: esportes, jogos, ginástica, dança, práticas corporais de aventura e lutas. A capoeira é esporte? Sim, a capoeira é esporte. Vem sofrendo esse processo de esportivização. A capoeira é um jogo? Sim, a capoeira é jogo. Existe a questão do fazer de conta, de simular ali uma luta. A capoeira é ginástica? Existem movimentos ginásticos dentro da capoeira. Uma estrelinha, um mortal, um rolamento. São movimentos que acontecem, são movimentos básicos da ginástica que acontecem dentro da capoeira. A capoeira é uma dança? Sim, é uma arte marcial que é realizada ao som da música. Na sua origem, eles simulavam que estavam dançando ali para mascarar esses seus treinos de capoeira. A ginástica é uma luta? Sim, a ginástica é uma luta. Única coisa dentro das unidades temáticas da educação física que a capoeira não se enquadra em o quê? Em práticas corporais de aventura. Então, das 6, 5 unidades temáticas da educação física são contempladas dentro da capoeira. E a capoeira é patrimônio imaterial, reconhecido internacionalmente como patrimônio cultural imaterial da humanidade. O reconhecimento da roda de capoeira pela Unesco é uma conquista muito importante para a cultura brasileira e expressa a história de resistência negra no Brasil. Quando que foi dado esse título à capoeira? Em 2014. 2014 tornou-se patrimônio imaterial. Vamos para uma questão aqui rapidinho. Vamos analisar comigo. A capoeira é uma prática corporal considerada como jogo, luta, dança e esporte. Eu ainda acrescento ginástica. Acerca dessa manifestação, marque o que for correto. Uma das histórias sobre a origem da capoeira está relacionada aos escravos no Brasil, os quais utilizavam elementos de danças trazidas da África como forma de luta e defesa contra os capitães do mato, que eram contratados para recapturar os escravos fugitivos. Verdadeiro. Então já coloca aí 1. A capoeira vem se firmando como forma de expressão cultural, pois está ligada a episódios da história do Brasil, o que lhe proporciona a possibilidade de agregar aspectos históricos, socioeconômicos e culturais? Sim, também está correta. 1 mais 2, 3. Em 2008, a capoeira foi reconhecida como patrimônio imaterial da cultura brasileira, o que representa ações de apoio às condições que possibilitam a continuidade da sua existência. Essa está errada, porque eu falei para vocês ainda há pouco que foi em 2014 que a capoeira se tornou patrimônio imaterial. A capoeira como prática traz importantes benefícios ao praticante, contribuindo entre outros aspectos para a melhoria do condicionamento físico. Sim, o que é praticado constantemente traz melhoria para o condicionamento físico. 8 também. Apesar da alternância de movimentos realizados em ritmos lentos e rápidos, a capoeira provoca pouco ou nenhum efeito sobre o sistema cardiovascular? Falso. Essa opção aqui consegue sim ter resultados a pessoa praticando a capoeira. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.
Vamos para cima, hein?